Olá, estou fixando aqui o tema. Que crise. Já aqui tá. Isso aí, amigos, vamos me dar uma moralzinha. Tá. Vamos lá. A importância. Peraí que eu tenho que fixar. Eu sou iniciante. Só aprendo observando os outros. E aí, pessoal? Boa noite, feliz Páscoa. Para quem eu ainda não falei hoje ou não desejei feliz Páscoa ainda. Espero que tenha sido um bom dia para todos vocês. Uma Páscoa um pouco diferente, eu sei, mas ainda assim ela pode ser boa, né? Aqui em Los Angeles são 17 horas. Eu sei que no Brasil 21. E a Lais já tá aqui com a gente. Em seguidinho eu vou chamar ela pra gente começar a conversar. Só antes da Lais entrar, como essa é a minha primeira live, eu só quero dar uma contextualizada de por que eu resolvi me embretar nessa função, por que eu resolvi inventar isso. Na verdade, enfim, né, desde que toda essa situação começou, acho que cada um de nós, à sua maneira, tem reagido de algum jeito e refletido de alguma forma sobre tudo que está acontecendo. E desde que essa coisa começou, desde que esse processo de isolamento começou, eu venho me questionando muito sobre a questão do impacto na saúde mental que isso vai provocar em todos nós, né? Cada um à sua forma, cada um dentro da sua realidade ou de onde está apertando mais o seu calo diante dessa situação, mas ainda assim todos nós de alguma forma vamos ser impactados. Ainda mais que a gente não sabe bem ao certo quanto tempo isso ainda vai durar e quando terminar, como que vai ser esse retorno, né? E, enfim, isso tem batido muito para mim. E observando, ouvindo, muito agora está se aproveitando do Instagram para fazer comunicação, para ouvir pessoas. Eu tenho visto muito relatos, né, de pessoas passando por situações de crise de ansiedade, passando por situações emocionais, né? Enfim, coisas que vão aparecendo. E aí comecei a pensar o quão importante é a gente fortalecer nossas redes de apoio, né? E de que forma, assim, o que a gente pode dar para a sociedade num momento como esse. E eu vi que estava ao meu alcance fazer isso, né? Acho que eu tenho pessoas que estão na minha volta, que são profissionais excelentes, pessoas excelentes que têm muito para contribuir, muito para dividir. Outras tantas pessoas, assim como eu, que têm muito a se beneficiar. E entendi que esse poderia ser um momento para aproveitar um pouco isso ou para fortalecer essa rede. Por isso que eu chamei essa iniciativa de rede de diálogo. E que toda semana, a ideia é que toda semana eu chame alguém, algum conhecido, algum convidado, para falar um pouco sobre temas que estejam emergindo nesse momento. Tá? E aí eu já vou adicioná-la aqui. A nossa primeira conversa de hoje vai ser com a Lais. Ela vai se apresentar mais agora na sequência. Para a gente falar um pouco da importância do equilíbrio emocional nesses tempos, tá? Lais, vou te chamar, vou te achar e te chamar. E quero já antecipar que vocês participem, comentem, levantem questões para que a gente possa estar discutindo, conversando, né, aqui junto, porque a ideia realmente é de fazer uma rede de diálogo, certo? Que a gente possa trocar ideias. Mas tá entrando. Oi! Oi! Tudo! Tudo tá friozinho? Obrigada pra ti também. Foi bom o dia aí da Foi Páscoa? tranquilo, foi tranquilo. Acho que essa coisa de morar longe já nos coloca nessa situação que talvez esse ano as pessoas estejam vivendo mais intensamente, que a gente não tá fisicamente próximo de quem a gente ama, né? Tá com a família aqui, com o nosso pequeno núcleo, mas a nossa turma tá toda aí no Brasil, né? E a pouca turma que a gente fez aqui, que são pessoas super especiais, a gente também não pode se encontrar esse ano. Mas, assim, de família, de reunião familiar, né? Então, quem mora longe já vive um pouco isso no seu dia a dia, né?
Então, foi bom, foi a nossa Pascuazinha aqui. E por aí, como é que tu tá aí? Como é que tá sendo o teu isolamento? Bem isolada. Bem Isolada. isolada. É, porque eu moro sozinha, né? Claro que a filha fez uma live para conversar e tal, mas bem tranquilo, foi um dia bem tranquilo, bem gostoso. Tava um dia gostoso, não estava muito frio, agora que começou a refrescar um pouco, então tá bem bom, tá bem legal. Bom, que bom, que bom. Ó, Dona Yara já tá te mandando um oi aqui. A mãe tem que ser a primeira a entrar, né? Pelo menos ela é uma prestigiada. Lais, vamos conversar um pouquinho sobre a importância do equilíbrio emocional em tempos de crise. E, na verdade, até sabe que quando eu, enfim, né, quando eu comecei a pensar sobre essa iniciativa, me veio começar com esse tema muito também por conta de uma reflexão pessoal, sabe? O segundo semestre do ano passado foi um semestre bem difícil para mim. Aliás, o ano passado foi um ano difícil, assim, além da chegada de um novo filho, que também, né, sempre dá uma desestabilizada vem para bem, a gente ama, mas sempre nos desestabiliza um pouco, né, e reorganiza a dinâmica familiar. Muda tudo que já estava estruturado do jeito que estava, muda Ainda tiveram, tudo. acho que ainda tiveram questões muito fortes minhas, né? Que a adaptação com duas crianças, enfim. Mas enfim, para resumir, eu tava no final do ano passado, eu tava bem, não tava bem, sabe? Tava literalmente patinando, sabe quando tu tenta sair da coisa e não e sente que algumas iniciativas, por mais que tu faça uma força para aquilo, parece que as coisas não acontecem naturalmente, elas exigem uma energia muito maior de ti. E aí a verdade é que eu resolvi que 2020 eu queria fazer disso um ano diferente, né? E me propus a investir um pouco mais em mim, né? E entre investimentos, literalmente, desde voltar à atividade física, voltar a cuidar, né, da minha mente, e isso foi me ajudando muito no início do ano. E aí agora veio essa situação atípica, que pegou, obviamente, todo mundo de surpresa, e que naturalmente já nos gera algum tipo de abalo emocional, né? Assim, uma fragilidade. E aí eu fiquei pensando muito assim, se eu tivesse, como eu estava no final do ano passado, a maneira como eu ia estar vivendo isso, a maneira como eu ia estar experimentando esse isolamento ia ser muito mais crítica, né? Para mim, para minha família, né? Que são as pessoas que a gente mais ama, mas que normalmente acabam sendo as pessoas que recebem, né? O primeiro impacto. As mais próximas, né, que levam. Aquelas que a gente mais ama e deposita tanto amor que a gente sabe que a gente às vezes pode dar umas resbaladas e eles não vão deixar de nos amar, né? Garantia, né, de ser E amado. fiquei pensando muito nisso, sabe? Muito nisso, em como isso ia fazer toda a diferença, como isso fez toda a diferença na forma como eu tô vivendo isso agora. Então, eu resolvi começar por esse tema, que com certeza aí dá muito pano para manga, mas de como faz a diferença e enfim, como isso está sendo para as pessoas também, né? Vou deixar que tu te apresente melhor, mas tu também como uma profissional da área clínica e está sentindo isso também, provavelmente, como a questão do investimento em ferramentas de equilíbrio emocional, enfim, podem fazer uma diferença significativa hoje em dia para nós, especialmente nesse momento. Então eu vou fechar um pouco a minha boca. Eu estava gostando. Pra mim tava bom. E, por favor, te apresenta. Fala um pouquinho de ti, para quem eventualmente não te conheça. Pois então, né? Eu sou a Laís Helena Dantas, eu sou de Porto Alegre, né? Nós temos um vínculo bastante antigo, né? Lúcia, desde os teus 16 anos, a gente Logo trabalha ali. junto. Logo ali, faz pouco tempo, né? E eu trabalho com a clínica, mas eu também eu também tenho uma outra formação junto com a psicologia, que é a terapeuta quântica, né? E essas ferramentas da terapia quântica têm ajudado muito a acelerar os processos, né? Principalmente nessa área da ansiedade. Tem muita coisa assim que ajuda muito isso, sim, né? E falando assim em equilíbrio, eu queria entrar neste assunto para dizer assim de que eu penso o equilíbrio
como uma mesa que tem as quatro pés, quatro pernas, né? E nessas quatro pernas tem o físico, o mental, o emocional e o espiritual. E nós precisamos que esses quatro pilares estejam ok para a gente ter equilíbrio. Claro que a gente vai equalizando o equilíbrio dentro de cada nuance dessa da melhor forma que a gente pode. Mas sempre observando que esses quatro pilares estejam ok, porque que nem a gente diz, se a mesa ela perde, né, se quebra um pé da mesa, a mesa ela vai ao chão, tá? Então, na realidade, o que eu digo sempre assim, ó, a gente precisa inicialmente cuidar de si, né? Eu sempre falo na minha rede, assim, de que a gente tem que, em primeiro lugar, olhar para si, né? Cuidar de si em primeiro lugar, né? Sempre dou aquele exemplo de que se tu está no avião, tu bota primeiro a máscara, né? Para depois tu botar nas outras pessoas que estão contigo. Por quê? Tu tem que cuidar de ti, tu tem que estar ok, tu tem que estar, né? Mais equilibrada possível para depois tu poder ajudar as outras pessoas. Então, quando a gente fala em desequilíbrio, né, principalmente nesse momento que a gente está falando, que a gente vai focar um pouco, né, neste momento que a gente está, né, a gente fala em ansiedade, né, a gente vai logo para a ansiedade, que está, né, essas dúvidas, essas incertezas, de tudo, assim, está gerando muita ansiedade, né, muita ansiedade. Então, a gente está procurando, buscando orientar as pessoas da melhor forma possível de gerenciar essa ansiedade, né? Então, se eu digo que o primeiro princípio é cuidar de mim, né, eu vou ter que pensar no quê? Assim, como é que eu posso ficar da melhor forma possível para encarar isso tudo, né? Então, tem algumas coisinhas, né? Nós vamos focar mais assim. A gente quer focar mais na saúde, né, Lúcia, do que na doença. Então, nós vamos focar assim, no que a gente pode fazer, né? Começando para identificar que um ansioso, ele quase não respira. Né? O ansioso quase não respira, por isso que ele tem muita dor aqui, né? E tem muita dor de cabeça, né? Eu como uma típica ansiosa, a primeira coisa que começa a faltar é o ar, né? Então, eu vou te dizer assim, ó, eu estou gerenciando a minha ansiedade aqui, né? Por quê? Porque assim, ó, porque a ansiedade, ela não é de todo uma coisa ruim, né? Porque da ansiedade, o próximo passo é o medo, né? Mas tanto a ansiedade quanto o medo, eles são mecanismos que vão nos defender de alguma coisa, eles estão aí positivamente. O que não pode ter é ansiedade e medo exagerado, né? A ansiedade quando eu vou fazer, por exemplo, assim, se eu estou num precipício, se eu vou num lugar que tem um precipício, se eu não tiver medo, eu posso me atirar de lá, entendeu? Então, assim, esse medo, ele está me protegendo. Eu sempre conto de uma história eu estava fazendo um curso e a rua vinha de uma rua movimentada e entrava assim por uma rua que lá no fundo era escuro. E uma colega entrou na rua e foi indo, foi caminhando, e ela ouvia passos atrás dela, né? Se sou eu vou olhar quem vem vindo, eu vou chegar para o lado para a pessoa passar, porque é uma ansiedade normal e é um medo normal. Estou vendo que lá no fundo da rua está escuro, né? Sim. Mas ela não fez nada. Ela não fez nada. Proteção. E daí, quando ela chegou na quarta casa, que era o nosso curso, que ela entrou na casa, o cara tentou pegar ela. Né? Eu disse, tá, mas criatura, mas como que tu não para assim? Não. Mas tu não ouviu os passos dele? Ouvi. Entende? Então, isso que eu quero te dizer assim, ó, é normal. Se eu vou chegar no prédio, é normal que eu olhar para os lados para ver se não tem ninguém parado. Hoje em dia, do jeito que está, a gente tem que fazer isso. Agora, não pode me paralisar. Tu tá entendendo? Não pode me paralisar. Tipo assim, de eu não sair porque na volta eu vou ter que entrar no portão, pode ter alguém. E aí isso é outra coisa que a ansiedade gera, é que daqui a um pouco começa a criar coisas na cabeça. Então existe muita fantasia. E aí eu acho que esse acaba sendo um momento também promissor para isso, né? Porque eu não sei se tu corrobora dessa percepção, assim, mas
ouvindo e conversando com outras pessoas e amigos e colegas, né? Eu acho que uma situação como essa que a gente está passando, ela potencializa ainda mais as nossas questões ou questões referentes ao nosso equilíbrio emocional, né? E pegando o exemplo do ansioso. Se a pessoa já é ansiosa ao natural, se já tem uma predisposição em situações críticas, como pegando aqui o exemplo que a gente está vivendo, né? Que é super extrema, porque, por favor, é uma situação que paralisou o mundo, né? As coisas tendem a tomar proporções ainda maiores, né? Então, a ansiedade aumenta, o medo talvez aumente, né? A gente está vivendo um momento de muita incerteza, né? O mantra que eu tenho utilizado é literalmente um dia de cada vez, para termos de expectativas do que vai acontecer no externo, mas também das minhas, né, individuais, assim, o jeito que eu tenho encontrado de controlar a minha ansiedade, né, me colocando aí como uma ansiosa, é viver um dia de cada vez, né, porque se a gente começa a colocar planos e expectativas para muito na frente, e o muito na frente nesse cenário virou dias, né, a gente não sabe o que vai acontecer no final da semana. É interessante isso que tu está falando, porque na realidade, assim, ó, as pessoas que estão surtadas, que nem o pessoal diz, né? Fulano está surtado, as pessoas que estão surtadas, essas pessoas elas já tinham uma predisposição, são pessoas que são muito críticas, muito perfeccionistas, muito exigentes, se cobram muito dos outros. Entende? Então elas não conseguem dar uma parada e pensar, porque com a ansiedade é que nem uma água turva, tu não consegue enxergar nada. E aí, acontece assim, tu enxerga uma bolinha aqui no teu braço, daquilo ali vira um câncer, entendeu? Por quê? Porque tá tudo conturbado, tá tudo muito pesado, né? Então, é a partir disso que a gente tem porque daqui a pouco, o que eu estou percebendo? Eu estou percebendo que as pessoas estão ficando com pânico, estão desenvolvendo TOC, transtorno de obsessivo compulsivo, porque ela já tem aquele traço, entendeu? E tem muita gente desenvolvendo pânico, porque tá assim, ó, tendo todas as sudoreses, as palpitações, sabe? As taquicardias, as tremedeiras, tudo do pânico. Né? E o que é mais bacana disso tudo, Lúcia, que a gente está falando sobre isso para as pessoas nos ouvirem, para elas conseguirem parar e pensar, pão, para um pouquinho, mas então eu posso estar assim, eu estou assim, isso está acontecendo comigo, para um pouquinho. O que eu posso fazer para melhorar? E aí dá né? Tem que dar eu acho que essa para mim tá sendo uma das questões, assim. Eu acho que acaba sendo uma oportunidade, porque se a gente, enfim, eu acho que tudo na vida acontece, a gente pode tirar um proveito disso de alguma forma, né? Com certeza. E qual está sendo a oportunidade que eu vejo disso tudo? Eu acho que te permite ter um contato com coisas tuas e muito autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Porque como as coisas começam a ficar mais... A gente está mais sensível, as coisas afloram mais, né? A Gabi aqui está falando ansiedade e excesso de futuro. Melhor tentar mesmo viver um dia de cada vez. Porque a gente está mais no momento que a gente vive um futuro incerto, né? A gente sabe que a gente vai sair disso, né? Que isso não vai durar para sempre, que uma hora vai terminar. A gente só não sabe exatamente qual vai ser a hora, como que vai ser esse retorno, e aí acaba sendo um prato cheio para ansiedade. Mas essa questão do autoconhecimento que eu tava falando, assim, acho que uma oportunidade muito de entrar em contato com coisas que até 4 semanas atrás a gente estava vivendo a nossa vida no ritmo, né, habitual dos nossos compromissos, da correria, né, e a gente tinha aquela coisinha ali, né, e a gente ia botando ela para baixo do tapete, a gente ia deixando ela para depois, a gente ia dizendo agora não dá tempo, né, e de repente a gente foi obrigado a parar, o mundo parou, né, e a gente começa a entrar em contato com isso que talvez que a gente nem goste, ou com coisas que a gente estava evitando, né? E que, de repente, não é um bom momento para fugir disso, né? Mas para olhar com isso com um pouco mais de carinho, sabe? E aí entra a questão do autocuidado mesmo, né? Porque aí a gente pode ter 2 caminhos. Isso também foi um pouco da minha provocação, da minha reflexão para esse bate-papo, sabe? Porque a gente pode transformar isso num problema para nós e, eventualmente, até numa doença.
Ou a gente pode transformar isso num crescimento pessoal, né? Que pode fazer a diferença para ti, para o teu entorno. É bem isso. Deixa eu te dizer assim, de que se a gente ficar ignorando as emoções, assim, como tu estava falando, o que vai acontecer? A nossa mente vai contar para o nosso corpo. E o nosso corpo vai fazer o quê? Vai virar isso doenças, que são as doenças psicossomáticas que a gente chama. E aí, por isso, assim, de que muitas pessoas que são ansiosas, elas têm muitas doenças como comorbidade ao pânico. Tem outras doenças. Uhum. Vai gerar, né? Tipo assim, o corpo está dizendo assim, ó, socorro, né? Eu preciso ser feito alguma coisa. Não adianta tu fazer que tu não vê. Então, assim, ó, claro que é uma coisa assim, que até mais para o final eu ia tocar nesse assunto, é de que essa oportunidade da gente parar está exatamente para a gente pensar em muitas coisas. Porque eu tenho conversado com muitas pessoas e as pessoas elas estão achando assim, às vezes até vírus maldito ou coisas ruins, né, sobre as coisas que estão acontecendo no entorno, né? Mas eu disse, assim, tudo bem, eu acho que tudo tem um monte de coisa ruim acontecendo mesmo, né? Mas tem alguma coisa maior que as pessoas não se dão conta que tem algo muito maior que está acontecendo e que é para a gente parar, para a gente olhar para isso. Tá? Mas antes de eu chegar neste final, eu quero falar mais nas coisas que nós vamos fazer aqui agora para a gente poder administrar a nossa ansiedade, tá? Tipo assim, deixa eu só voltar aqui. Desculpa te interromper, deixa eu só voltar aqui, que o Ricardo fez uma pergunta. E quando a incerteza e a ansiedade viram depressão, levando a situações críticas e extremas? E posso também responder isso um pouquinho depois? Eu vou só primeiro assim, dizer as coisas que a gente... Mas é bem interessante essa pergunta dele, porque realmente também está acontecendo isso, né? Sim. Mas eu tô tentando desenvolver, assim, tipo... Primeiro nós temos coisas básicas que a gente pode fazer, tá? Talvez não sejam essas pessoas que já estão, que nem a pergunta dele, já estão nesse ponto, tá? Mas como sendo profilático. Para nós não chegar nesse ponto, tá? Depois nós vamos para esse ponto. Para nós não chegar nesse ponto, então a gente tem que fazer isso que tu falaste, assim, olhar para dentro, viver no presente, porque a ansiedade é exatamente as pessoas que vivem no futuro, que tudo estão lá na frente, que vivem lá na frente, que não vivem no presente. Então, por isso, assim, que tu meditar, rezar, fazer um Ho'oponopono, fazer até uma atividade física para os teus neurônios, né, circularem melhor e também perdi a palavra. Serotonina, citocina, todos eles, os teus hormônios circularem legal, entendeu? Então, até isso, tudo isso ajuda para que a gente consiga, entende? Então fazer atividade física dentro de casa mesmo. Tem uma pessoa da minha rede que ela depois de dado um tilt, ela se organizou e ela botou assim, tipo assim, de manhã eu acordo, tomo banho, troco a roupa, tomo café, eu dou café para minha família e a gente faz uma atividade física. Daí ela viu que não estava suficiente para ela acorda mais cedo. Daí ela medita, ela faz yoga, depois toma café, dá café para a família e se organiza. Então, entende? Então é isso que eu sempre falo para as pessoas. As pessoas têm que se organizar. Por exemplo, assim, o cara que é solteiro, ele ficou assim, estou perdido aqui dentro de casa, não consigo fazer nada, o cara super competente, trabalha numa multinacional. O negócio é o seguinte, ó, a tua agenda antes era diferente, a tua agenda antes tinha lá na empresa e tu fazia depois um cronograma para depois, a aula de francês, a aula de inglês, a terapia. Agora tu tem que fazer uma agenda para tudo. Tu tem que fazer uma agenda para todo dia tu seguir um script no teu trabalho aqui. Então, vai fazer tudo que tu fazia antes, até porque o teu cérebro ele entende isso, sabe? Que tu levantava, tomava banho, tomava café e tu trocava de roupa e tu ia pro trabalho, entendeu? E ele deixa um horário para dar um ônibus para ir para a empresa. Então, agora tu não faz isso, tu vai fazer tudo que tu fazia antes. Tu vai tomar café, trocar de roupa e vai lá pro teu escritório trabalhar no teu note. E faz também uma rotina. E assim as coisas começaram a funcionar melhor. Acho que esse senso de conseguir organizar
o que desorganizou, né? A vida desorganizou, o externo desorganizou, a gente conseguir dentro da nossa realidade, ou da nossa casa, do que a gente ainda... Dessa nova realidade de todo mundo, porque que nem eu tô te dizendo, assim, ele é um cara solteiro, daí se é casado, ele é casado, tem que ver se o marido pode dividir o horário, se o marido não pode dividir o horário, às vezes o marido também tem que sair para trabalhar, como é que vai ficar, tudo tem que ser reorganizado. Por isso que a gente fala assim que é uma nova gerência também da ansiedade, porque tudo isso gera ansiedade. As mães estão com os filhos em casa, então tem que fazer os temas, tem que fazer a aula, tem que fazer tudo, coisa que não faziam. Entende? Tem que fazer. Então é isso que eu estou dizendo assim. E uma outra coisa bem interessante, assim, que é essa coisa do filho, né? Quando a mãe fica com o filho em casa, que tem uma demanda, né? O filho busca a demanda com a mãe, quer mais atenção. No momento que a mãe vai dando, assim, nem que seja assim, ó, no primeiro dia vai ser 20 minutos de atenção, mas fracionado assim umas 5 vezes por dia. E se ela dá aqueles 20 minutos 100% de atenção, no outro dia ele vai procurar 4 vezes. Ele vai diminuindo esse tempo, porque ele vai ficando mais seguro. Que ele tem aquele tempo que ele precisava com a mãe. Entendeu? É bem interessante, bem legal isso para quem tem filho, né? Então, assim, é isso, tem algumas coisas que tem que se readaptar, né? Mas, tipo assim, ó, que nem essa outra pessoa está fazendo, assim, ó, de manhã, a primeira coisa que ela fazem uma atividade física, toda a família junto, sabe? Tomam um café junto, almoçam junto, porque estão, né? E dividem o tempo. Ela trabalha de manhã e ele trabalha de tarde. Nesse caso, dá para ser assim, tá entendendo? Nos casos que não dá, tudo tem que ser readaptado. As pessoas começam a ficar mais tranquilas, Lúcia. Sim. Quando começam a organizar. Entendeu? Sim, existem inúmeras realidades diferentes. As pessoas até, quem está aqui nos assistindo, se sentir à vontade de compartilhar com a gente a realidade. Porque tem gente que está conseguindo ficar em casa, tem gente que um sai, o outro fica, né? Tem gente que está em família, tem gente que está sozinho, né? E aí eu acho que dentro da sua realidade, daquilo, né, que está acontecendo consigo, é buscar essa organização, eu acho que tem muito essa questão, assim, da gente conseguir voltar a ter um senso de controle sobre as coisas, sobre a nossa vida, né, e ao mesmo tempo, olha só que interessante, eu estava pensando aqui um pouco né, pensando na minha situação, tá, como mãe, e é de falar assim, né, da questão de quem tem criança em casa e a gente ficar... E os meus são pequenos, nem tinham rotina de escola e vai para pré-escola, sabe? Mas eu nem tô tendo essa atividade curricular, né? Porque a pré-escola não exige da mesma forma. Mas muito da questão da cobrança, né? Porque aí parece que tu tem que, então, virar professora, dona de casa, mãe, e conseguir manter a casa em ordem, o currículo em ordem, o teu emocional em ordem, e dar conta disso todos os dias perfeitamente bem, né? E de também dizer que tu não vai dar conta disso perfeitamente bem todos os dias, e não te cobrar mais do que a situação em si já está exigindo de todos nós, né? Então, assim... Mas tu há de convir comigo que se o emocional não estiver bem, o resto tudo não vai estar bem. Exato. Entendeu? Não vai estar bem. Por isso que essas coisas simples que a gente tem que fazer, de que é tipo assim, não ficar olhando as notícias ruins, né? Alimentar a sua mente com coisas boas, quando pode ouvir uma música legal, quando pode ler um livro, quando pode, sabe, dançar, fazer alguma coisa boa, para também a cabeça ficar melhor, entendeu? E não ficar focado só nas coisas ruins que estão acontecendo. Porque senão, sinceramente, as coisas ninguém dá conta. Não é um, nem dois, nem uma. Ninguém dá conta. Se a gente ficar só enchendo a cabeça com as notícias ruins, e vou te confessar que chegou um momento que eu disse, não, Deus, chega, porque eu não aguento mais, sabe? Então, se eu já sei que é uma pessoa que só me manda coisa de notícia ruim, eu já nem abro. Não abro mais. Sabe, não abro mais, porque eu já sei que vai vir coisa ruim e eu não quero mais saber de coisa ruim, entendeu? Porque, claro, de vez em quando vou lá ouvir uma notícia para ver como é que estão as coisas e tal, mas é muito de vez em quando, deu? Porque senão a gente vai te contaminando, vai te minando e daí tu vai ficando doente, né? E tem um outro ponto bem interessante, que é uma coisa assim que eu sabes que eu prezo muito, Lúcia,
que além de alimentar a cabeça com as coisas boas e se distanciar de notícias ruins e de ler um bom livro, ouvir uma boa música, essas coisas todas, por que a gente faz tudo isso? Porque nós temos uma coisa que se chama padrão vibratório. Que quando a gente baixa esse padrão, a tendência é de tudo ficar... É que nem um copo d'água sujo. A água suja, tu não enxerga nada lá no fundo, entendeu? Aí a nossa cabeça vai ficando cada vez mais turva. E aí a gente não consegue mais distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é legal, o que não é legal, sabe? A gente começa a ficar totalmente descontrolado, né? E aí começam as desmotivações. E aí que chega a depressão, que o Ricardo estava perguntando antes, né? Então, por quê? Porque a pessoa ela não conseguiu gerenciar essas coisas todas, ela se perdeu. Entendeu? E tá todo mundo passando, né, uns mais problemas, outros menos problemas, mas a situação em si tá todo mundo aí. Né? Então, se a gente conseguir respirar, né, viver o dia de hoje, administrar da melhor forma possível, manter o padrão energético o mais elevado possível, né, o mais elevado possível. E nós temos várias coisas, várias ferramentas que nos ajudam nisso, né, Lúcia? Tem os florais que nos ajudam bastante, tem o Ho Oponopono que nos ajuda bastante, que é um outro ponto assim que... O que é o Oponopono? O Oponopono? O Oponopono é uma técnica havaiana que ela foi adaptada para se fazer a qualquer momento, que são mantras que tu vai repetindo. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grato. Sabe? Mas isso aí, assim, ó, a gente pode falar uma live inteira sobre isso, mas ajuda muito, muito, muito. É uma das ferramentas que eu sempre indico para as pessoas. Porque é uma coisa simples e muito eficaz. Os florais também, eu trabalho muito com os florais e tem ajudado muito as pessoas com os florais, porque as pessoas conseguem sair desse marasmo, desse momento assim que está deixando as pessoas muito para baixo. Não é todo mundo que precisa. Eu não abro mão, né? Eu não abro mão deles porque me ajuda muito mesmo, entendeu? Então, assim... E linkando ao Ho Oponopono, que entra, não é espiritismo, tá? É espiritualidade, eu quero deixar bem claro. A espiritualidade que entra o quê? A gratidão, entra o perdão, né? Entra os valores, sabe? Então, todas essas coisas também é uma das pernas da nossa mesa que também nos ajudam. Né? Isso a ciência já tem comprovado o quanto a espiritualidade tem ajudado as pessoas, na verdade. Então, é também uma possibilidade. Quando a pessoa já chega no ponto que o Ricardo perguntou, né? Daí é o nosso quinto ponto, que é a pessoa procurar um profissional. Né? Eu ia deixar de chegar nesse ponto, mas acho que é o indicado, né? Aí, se chegou nesse ponto, tem que procurar um profissional. Porque daí, assim, ó, não dá para a pessoa ficar brincando com isso. Né? Se ela está deprimida, se ela tá com dificuldade de lidar, muita dificuldade, se ela já fez tudo isso e ela não conseguiu sair desse lugar, né, que é a depressão, ela tem que procurar um profissional para pedir ajuda, para que o profissional possa ajudar ela a encontrar, né, uma forma, um meio, e às vezes até essas coisas aqui, porque eu trabalho com isso, eu vou ajudando a pessoa a se encontrar e aprender a lidar com essas situações. Né? Aprender a lidar com essas situações. São todas ferramentas ou alternativas que tu tem literalmente para trabalhar preventivamente, porque tu está promovendo a tua saúde mental, né? Tu tá promovendo o teu bem-estar e te achar naquilo que encaixa melhor com o teu estilo de vida. Algumas pessoas vão se identificar com yoga, com meditação, outras pessoas vão se identificar com corrida, com exercícios, né? Que te ajudem de alguma forma a aliviar. Eu queria voltar num ponto que tu comentasse dessa questão da informação, né? Quando a gente fala em gerenciamento de crise, e eu trabalhei também com isso, sabe? Trabalhei com isso uma fase da minha vida. Uma das coisas que a gente fala muito a informação, ela é importante também, mas a informação útil. Então, assim, eu preciso me manter informado
sobre o que está acontecendo no mundo. Também não é me transformar, não é me alienar, né? Porque a informação útil, ela me alimenta de perspectivas também. Né? Então, assim, saber quantas anda pesquisas sobre o vírus, né? Se existe cura, não existe. Só que a gente está vivendo uma enxurrada de informação e a gente recebe via WhatsApp, via uma enxurrada de informação inútil, né? Que na verdade ou só alimenta a nossa ansiedade, os nossos medos, as nossas angústias. E além de receber e ler, quando a gente também multiplica isso, a gente está fazendo mal para tá fazendo mal para nós mesmos, né? Então, assim, que foi um pouco do que tu disseste, assim, do que eu tô me nutrindo, né? Que eu assista ali um jornal por dia para saber como é que estão as coisas, né? Eu não preciso passar o dia inteiro assistindo ou o dia inteiro falando daquilo, né? De que outras formas eu posso, ou que outras coisas eu posso nutrir a minha mente. Por isso que todas as coisas que a gente trouxe aqui é exatamente para a pessoa ela tentar fazer um pouco diferente do que fazia antes, né? Porque assim, tipo assim, ó, que tu falasse, né, das informações pelo WhatsApp. Fizeram, sei lá eu como é que fizeram um levantamento lá, pegaram do WhatsApp as notícias as que mais foram, que mais rodaram do WhatsApp. Mais compartilhadas, e uma das, se não foi a mais, foi de um médico, que eles nem sabiam onde é que era o Hospital Moinhos de Vento, lá, quando estavam olhando até a coisa assim. E foi a que mais foi compartilhada, do Hospital Moinhos de Vento. Eles descobriram que o Hospital Moinhos de Vento era de Porto Alegre, vieram no Hospital Moinhos de Vento ver se aquela notícia era verdadeira. Tanto não era verdadeira, quanto que o médico nem trabalhava há 2 anos no Hospital Moinhos de Vento, ele não trabalhava no Hospital Moinhos de Vento. Então, tipo assim, ó, o pessoal tem que ver, porque o pessoal vai espalhando, vai passando, porque eu recebi tal coisa, vai passando, nem vê se é certo, se é errado, se é verdade ou não. E fakes, né, que outro dia eu tive que, eu não falo, não respondo nada, mas eu tive que responder, porque uma amiga me mandou dizendo que era fake, também de um outro médico, né, que estava mandando fake na rede social. Então isso eu acho que as pessoas também têm que... Por isso que eu digo assim, eu não quero saber nem se é fake, não se é fake, eu não quero saber, entendeu? Eu vou olhar lá uma notícia séria quando for a hora de olhar, num canal que eu quiser olhar sério, e pronto, desliguei, e tá pronto. Como é que estão as coisas? Qual é o tempo mais que elas vão ter que ficar isolados, né? Porque quanto mais o pessoal andar na rua, mais nós vamos continuar isolados, né? Porque o pessoal vai pra rua e nós... A Thaís até comentou, né, de dizer que ela opta por olhar uma única fonte de informação por dia, que vai manter ela informada e que isso ajuda. A Silvia Mendonça Rocha está te fazendo uma pergunta, Lais. E eu acho também uma coisa bem interessante. Lais, não seria o momento de nos reinventarmos? Acho que não só o momento, a oportunidade, né? Que a gente está tendo de nos reinventar. É exatamente isso que a gente está falando, né, Silvia? Que na realidade, assim, ó, esse momento, e também o que a gente está querendo dizer, o pensar e voltar para dentro de si, né? Eu vou falar já o que eu ia falar no final, que uma coisa assim que me chama muito a atenção, né, é que Cristo, ele nos trouxe todas essas mensagens do que hoje está acontecendo, né, há tantos anos atrás, e a gente não ouviu o que o Cristo falou, né? E hoje um vírus vem, né, para a gente fazer uma quarentena na quaresma e repensar muitas coisas. E nós vamos ter que, a partir disso aí, nós vamos ter que fazer uma releitura de tudo isso e pensar o que é que está faltando. Graças a Deus, a gente está vendo, pelo menos, as pessoas sendo mais humanas, ajudando, sabe? Ajudando. A gente está vendo coisas muito legal, muito legal. Estamos vendo coisa feia também, mas estamos vendo muita coisa bacana das pessoas. A gente vê na nossa função, né? Acho que a gente também vão ter sempre, né? Pessoas que se aproveitam desses momentos. Mas nós não vamos poder sair dessa situação, sabe? Como nós entramos. Isso eu tenho absoluta certeza. E que muita gente com essa situação, porque olha o que aconteceu, a gente não pode abraçar, a gente não pode beijar, a gente não pode ver as pessoas que a gente gosta e ficar né, confinado. O que tu tem que fazer? Tu tem que pensar. Tu tem que pensar. Eu li uma coisa, não sei se era
se era verdade ou não, mas eu achei uma coisa bacana, assim, né? Que o senhor tinha 93 anos e ele tinha que pagar, né, um dia de oxigênio no hospital, e ele começou a chorar e disseram para ele, não, você não precisa chorar, porque o senhor tem que pagar esse dia de oxigênio. Ele disse, não estou chorando por isso. Eu estou chorando que faz 93 anos que eu respiro e nunca agradeci a Deus. Agora eu tenho que pagar por um dia que eu tive que respirar lá no aparelho, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas vão ter que acordar, entendeu? As pessoas vão ter que acordar. Eu acho que tem muita gente que está despertando, que tá questionando o que eu vim fazer aqui, por que eu estou aqui, sabe? As pessoas estão questionando. E eu acho que tem que questionar. Não é só pensar assim, ó, que veio esse vírus aí, que agora está matando, que não sei o quê. Tem que ter uma função maior, né, Lúcia? Não pode ser só para... Eu espero também que sim. E, bom, espero que sim, coletivamente, né? E individualmente, né? Acho que essa questão que ela perguntou sobre nos reinventar, eu acho que é uma oportunidade, né? Para a gente se reinventar como indivíduo, assim, né? Que é isso que a gente está trazendo, assim, o investimento no autoconhecimento, né? Acho que se permitir, né, sentir essas coisas, mas também entender essas coisas e se alimentar positivamente. Coletivamente, eu acho que a gente tem que se reinventar, e eu acredito muito, assim, inclusive pelos marcos históricos que a gente já teve, de outras crises e outros grandes episódios, porque esse não foi o primeiro na história da humanidade, né? Eu acho que grandes transformações vieram disso também, grandes saltos de desenvolvimento nossos como civilização, e eu acredito que possa se tratar de mais um grande salto, né? Eu quero acreditar que sim, né? Que a reinvenção... E a reinvenção das relações pessoais também, né? Só para concluir meu raciocínio, assim, porque a forma como a gente vai valorizar uma relação, acho que hoje eu estava vendo uma outra live também, até era do Fábio Pochar, que ele está fazendo uma live todos os dias com convidados. E a convidada dele, hoje ela falou o seguinte, ela disse assim, a gente às vezes tinha aquela coisa, como é que foi teu aniversário? O que tu fez no teu aniversário? O que tu fez na tua Páscoa? Vamos pegar que hoje é Páscoa, né? Ah, eu não fiz nada demais, fui ali na minha mãe, fiquei ali, eu, a minha mãe e meu pai. Não é isso que a gente responde? Não foi nada demais, a gente só fez um almoçozinho em família. E hoje que nos faltou esse nada demais, né? E agora que está nos faltando esse nada demais, a gente entende que, na verdade, isso não é um nada demais. Esse é o tudo demais, né? Que isso aí é uma das coisas, e que, na verdade, as coisas estão acontecendo para nós no simples, e a gente estava esquecendo de valorizar, ou estava esquecendo de dar real importância para aquilo. E isso aí é uma das coisas que a gente fala quando é para manter o padrão, é para te conseguir olhar para tudo de bom e agradecer tudo de bom que acontece na tua vida. Porque, na fim das contas, tu só quer agradecer por as coisas assim grandiosas que acontecem, entendeu? E daí as coisas que é respirar, comer, andar, viver, estar vivo, tudo isso tu esquece que é maravilhoso. E tu só sabe que não é, parece que tu só vai dar valor e só saber que é maravilhoso quando tu tá lá no hospital. Quantas pessoas estiveram no hospital agora com coronavírus e saíram e disseram isso? Pelo amor de Deus, agora eu vou, sabe? Agora eu vou valorizar tudo. Então, esse é o reinventar, sabe? Silvia, esse é o reinventar. É tu pensar assim, ó, valorizar, porque às vezes a gente tem que pensar assim, quando as coisas acontecem na nossa vida, eu acho que já estamos até saindo do pouco, assim, mas eu acho que é interessante a gente aproveitar para falar nisso, já que nós estamos falando nesse isolamento, né? Aproveitar para quando acontecem essas coisas na vida da gente, e claro que o isolamento tá levando a gente a pensar muitas coisas, né? Mas eu digo assim, ó, quando acontece qualquer coisa na vida da gente que a gente não está contente com aquilo que aconteceu, a gente pode olhar para dentro, a gente pode pensar a serviço de que isso está acontecendo, porque daí vem aquela coisa assim, da gratidão também por aquilo que não é tão bom, mas que veio para me ensinar alguma coisa. E isso as pessoas também não fazem, entendeu? Só sabe daí xingar, praguejar, porque não sei o quê, porque aconteceu isso, porque dareré, entendeu? Não, para um pouco e pensa. Porque daí se eu não gostei muito disso, o que eu fiz para conseguir isso para mim? Esse é o reinventar. Como é que eu posso mudar isso? Muitas vezes quando acontece algumas coisas na nossa vida, e principalmente doença, né? Eu sempre digo que quando eu tive uma doença na minha adolescência, eu sempre digo, foi meu ponto de mutação. Porque a partir de lá eu comecei a questionar um monte de coisa da vida e consegui
perceber um monte de coisa da vida. Tá? Mas assim, ó, eu acho que é por aí, a gente tem que olhar, né, para isso, olhar para esse renascimento, essa nova estrutura que a gente pode voltar agora, né, renascer, né, a esperança no nosso coração, né, de que alguma coisa vai acontecer para melhor, nós participando disso, né, nós participando disso, acho importante. Eu me incluindo nisso, né? Me incluindo nisso. E eu acho que é isso, né? Essas coisas que a gente falou para a pessoa conseguir não chegar num ponto mais saúde, né? Mais Cuidar crítico, né? Mais crítico, mas se chegar nesse ponto, se já chegou nesse ponto, procura ajuda. Porque eu queria ver contigo, não sei se tu chegasse a falar no início, acho que não peguei bem no início, assim, que tu chegasse a falar por que tu teve essa ideia de negócio da mesa, essas coisas, tu chegasse a falar alguma coisa, não? Não peguei não cheguei. Dessa ação, dessas lives que eu inventei? Tu diz? Falei brevemente, assim, porque eu acho que, mas reforço, porque é muito isso que tu disse, eu acho que todos nós, de alguma forma, acho que a gente busca ter algum papel ou alguma contribuição nisso, sabe? Isso foi o que me chamou, assim. Obviamente, além do que eu quero e faço por mim ou pela minha família no dia a dia, né? Mas ir para fora disso, né? Para além disso. E considerando, por eu também ser psicóloga, por eu ter pessoas na minha volta que, né, que são profissionais da área de saúde, e por eu ouvir muitas e muitas situações de pessoas que estão comentando essas questões de ansiedade, né? Outro dia, inclusive, numa rede de ex-colegas de colégio, que alguns até estão aqui vendo, a gente estava comentando, e tem um colega que atualmente é médico, e ele está atuando, então ele tem trazido bastante coisas legais, assim, pra gente, informações úteis, e ele comentou, assim, o quanto ele começou a receber de pacientes, e tu falasse, com problemas psicossomáticos, né, que na verdade estão recorrendo, estão indo ao hospital, no caso que ele trabalha, mas porque estão começando a manifestar no corpo coisas, e aí, claro, né, com tanto de informação, a gente já fica achando que pode ser isso, que pode ser aquilo, que pode ser o vírus, e que na verdade são manifestações do corpo para coisas que estão se passando na mente, né? Então tá conseguindo dar conta, né? Lá no profissional da ponta, no de saúde, que está recebendo essas pessoas. Então eu comecei a me questionar e dizer assim, poxa, eu acho que a força da comunidade, sabe? Daquilo que está no nosso núcleo. Eu acho que isso também é uma coisa importante que gostaria que viesse com esse acontecimento, da gente reforçar essas nossas redes de apoio. Eu acho que todo mundo tem para contribuir. Acho que as trocas são fundamentais, né? Tem as grandes redes, mas tem as pequenas também, né? As pessoas que estão próximas da gente, que a gente se beneficia do que elas têm para nos oferecer, e a gente pode beneficiar alguém com aquilo que a gente pode, enfim, né, com o que a gente tem para oferecer, e que pode estar fazendo a diferença na noite de alguém hoje, sabe? Daqui a pouco uma palavra de reflexão. Esperamos, né, Lúcia? Esperamos. Para mim, é ótimo. Mas igual tu me coloco à disposição, né, Lúcia, se as pessoas precisarem de alguma coisa, de perguntar alguma coisa, ou alguma coisa que não ficou respondido ali, eu não sei, depois se a gente vê alguma coisa e responde, sim, mas não vamos deixar as pessoas sem respostas. Deixa eu ver aqui alguns comentários, porque o Ricardo fez alguns comentários em relação que distanciamento social não é isolamento, né? A gente tem hoje as tecnologias que nos aproximam, né? A gente pode estar dentro de casa, mas isso também alimenta, né, a saúde, o equilíbrio emocional, né? A gente se mantém em contato com as pessoas, a gente fazer reuniões com os amigos virtualmente, né? Isso alivia, ajuda a falar com a família, obviamente, mas e não ficar só no tema, né? Acho que é se reunir para se encontrar, para bater papo. Até uma conversa por telefone, as minhas amigas têm ligado muito agora de vídeo, né? Minha filha hoje me ligou de vídeo também. Então, tipo assim, as pessoas têm também se comunicado assim, né? Mais de vídeo para conversar, para se ver, e para também são formas, né? A gente isso neste momento de distanciamento é uma forma de
de estar socialmente ativo, né? De lidar com isso também, né? Porque nós somos seres sociais e a gente precisa disso e isso nos alimenta, né? E a questão, a Thaís fez alguns comentários aqui também que me traz muito essa, que é reforço que a gente está falando, que é o viver o presente, né? A gente também ser convidado a viver o hoje, né? Estar presente, porque, enfim, isso também acho que é uma reflexão interessante. Não. E o estar presente, não sei se ela está citando isso, o estar presente é exatamente o antídoto da ansiedade. Porque o ansioso ele vive na frente, ele vive no futuro, entendeu? Então, se ele consegue fazer isso de viver o presente, e isso é um exercício que se faz, viu, Lúcia? Não é uma coisa que tu aprende do nada. Porque se tu já tem esse vício de viver no futuro, viver na frente, tu vai cada vez mais para frente, cada vez tu fica mais ansioso. Então, foi muito interessante ela colocar isso, não sei se ela colocou por causa da ansiedade, mas é uma das melhores coisas que a pessoa pode fazer, é fazer esse exercício de ficar no presente, que eu também coloquei ali, né? Quando tu revê os teus pensamentos, os teus sentimentos, e tu vai vindo para cá e vai trazendo as coisas para o momento de agora, né? E viver um dia de cada vez, que nem tu falasse, né? Que tu faz, né? Isso, né? De viver um dia de cada vez, que é necessário. É necessário. E ela trouxe aqui que ela tem aprendido muito com as crianças, que são os filhos. Ela tem 2, da mesma idade dos meus, inclusive. E as crianças são campeãs, né? De estar no presente. Então a gente poder aprender muito com elas também, porque elas precisam da gente hoje, agora, isso, né? Amanhã a necessidade vai ser outra também, né? E aí realmente é hoje, né? E o amanhã depois é hoje. É hoje. Então vamos viver um dia de cada vez, nessa semana que começa também, uma semana de cada vez, aproveitando aquilo que a gente tem para hoje, né? Desfrutando daquilo que a gente tem para hoje. Então, para hoje eu quero te agradecer muito, muito, muito. A tua disponibilidade e ter aceitado essa empreitada aqui para a gente conversar. E eu quero te agradecer porque tu fizesse eu trabalhar um desafio meu também, né? Porque eu nunca tinha feito, né? Então eu também trabalhei isso. Foi a nossa primeira vez. Foi um desafio bem legal, gostei. Mas nós temos... Espera um pouquinho, então agora eu vou fazer. Eu tenho uma outra live na quinta-feira, né? Que por coincidência é também de uma pessoa da minha rede que mora também, só que um pouco mais longinho de ti, né? Na quinta-feira a gente vai fazer uma outra live, mais ou menos o mesmo assunto, né? Dentro dessa coisa do distanciamento e como é que as pessoas estão lidando também. Mas eu acho que vai ser um pouco diferente, né? Então eu convido. Quinta-feira no teu Instagram, que é @laishdantas. Isso, às 19 horas daí. Porque às 19 horas para ela a distância lá é menor, né? Que a tua. Que a nossa. Tu viu até isso, né? Olha, a gente viver isso, ainda ter o luxo tecnológico que a gente tem hoje em dia, é muito bom, né? Enfim, torna tudo menos ruim. Menos difícil. Gratidão, então, pela oportunidade. Gratidão pelo bate-papo. Gratidão para o pessoal também. Gratidão para o pessoal que nos prestigiou aí. Depois a gente vai ver todas as perguntas ou comentários. Vamos olhar depois. Tá todo mundo aqui trazendo que foi bem legal, que aproveitaram, gratidão, tudo demais. Obrigada, Lais. Obrigada mais uma vez. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para te liberar. Se é que eu sei, né? Porque tudo aqui é um aprendizado. Não tem que gravar antes, sei lá eu, não? Não, eu tenho que aprender aqui, mas eu vou me despedir do pessoal contigo aí, então, pode ser? Tá, tudo bem, não tem problema. Eu quero agradecer a todo mundo que nos assistiu, que nos acompanhou, que acompanhou esse bate-papo. Esperamos de alguma forma aí que a gente tenha levado, né, coisas boas para esse início de semana. Domingo que vem eu vou voltar neste mesmo bate-canal, nesse mesmo
bate horário, para conversar com uma outra amiga, colega muito querida, que é a Ingrid Capper. Ela trabalha com coaching e gestão de mudanças, e a gente vai falar um pouco de coisas que a gente vai complementar um pouco de coisas que a gente falou aqui, porque a questão justamente da força dos pensamentos, né? As mensagens que a gente vai passando para nós mesmos em função do que a gente pensa e do que a gente fala, né? Essas mensagens que a gente vai se passando e que a gente precisa também olhar para isso nesse momento, né? Que mensagens que a gente está nos passando e o que a gente está jogando aí, que palavras a gente está jogando ao vento. Interessante, bem interessante. Te convido também, então, na próxima semana para nos acompanhar. Obrigada, uma boa noite para vocês, um bom início de semana a todos. Boa noite. Beijos. Beijo.